E mandei um mail e era António Fernandes, que nasceu em Coimbra, o pai dele era diretor da RTP, emigrou, ele fez a interface do Lotus 123, fez depois a Netscape Navigator, tem estado envolvido em muitos produtos, mais recentemente o Kindle e também o Nook, o outro e-reader. E ele ano passado veio cá, a Cotec, passou aqui e disse, vocês têm que mudar completamente de estratégia, vocês têm que ir para o Silicon Valley e nós arranjamos a equipa que vos pode levar para outra escala. E nós estamos a trabalhar com essa equipa há vários meses e vamos lançar-nos lá este ano a sério. Mas a iDreams continua e essencialmente continua como empresa de projetos experimentais e inovadores. E o último grande projeto que concluímos é também representativo do que nós fazemos. Este foi um concurso internacional promovido pelo Banco Santander, na cidade do Grupo Santander, em Madrid. Várias empresas mundiais na primeira ronda ofereceram alternativas, mas a administração do banco não ficou satisfeita e perguntou se não havia nenhuma firma neste mundo completamente louca que fizesse algo diferente. E havia um tipo que nos tinha visto em Barcelona, chamou-nos, tivemos 48 horas e ganhámos o concurso. Há um sistema de posicionamento baseado em ultra-wideband, que funciona muito bem. Isto foi um enorme desafio. O cliente é incrivelmente exigente. Mas hoje em dia isto é um sucesso. Este vídeo no YouTube já tem mais de 120 mil visitas. Esteve no Engadget, no Gizmodo, na Wire, na Popular Science, na Business Week e muitos outros. Ok, e depois até nas garagens nós desenvolvemos um conceito original de Digital Signage. Nós também forrámos estas torres, estas colunas de ar-condicionado com LEDs e, portanto, foi um projeto verdadeiramente, felizmente, satisfez o cliente e hoje estamos a trabalhar com o Santander em vários projetos em Espanha e noutras partes do mundo. E este projeto é a base do que é a iDreams. É um local de experimentação, é um lugar onde nós temos provado que podemos competir em qualquer parte do mundo contra qualquer empresa a fazer projetos e o desafio nosso e provavelmente muitas outras empresas portuguesas é agora escalar em termos de produto para chegar a outro plano. Eu estive no MIT durante alguns anos, eu acompanhei o percurso de várias das pessoas que hoje em dia criaram empresas maiores do que as nossas empresas. E nós tivemos aqui nesta sala há 10 anos, o empregado número 4 do Google, George Gehry, que agora saiu da empresa. Bem, nós acompanhamos todas essas empresas. Ao contrário do que as pessoas julgam em Portugal e dizem, é perfeitamente possível uma empresa portuguesa atingir esse nível. Não é possível, é fazê-lo apenas a partir de Portugal. Porque o nosso ecossistema não responde a 4 desafios fundamentais para uma empresa passar para outro plano. Em primeiro lugar, propriedade intelectual. Não há a menor das hipóteses de uma empresa concorrer com propriedade intelectual que seja atacável pelos gigantes. Nós surgimos no mercado americano e dizemos assim, nós vamos competir heads-on com a Microsoft em realidade aumentada. A primeira coisa que a Microsoft faz é chamar os advogados e ver as patentes que temos. Portanto, as patentes têm que estar a um nível que, infelizmente, não temos o apoio possível em Portugal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós não temos experiência em Portugal de fazer produtos para atrasados mentais. Para as massas. Não temos experiência. E, portanto, nós temos que ter a ajuda de pessoas que tenham experiência para fazer produtos a esse nível. O terceiro ponto é que nós não temos o acesso aos mídias internacionais. Quando o Google surgiu, havia um search engine feito pelo Grupo PRISA, pela Universidade Autónoma de Barcelona, uns tipos que trabalhavam muito em projetos de investigação com a Inesc, que eu conhecia, o Vicente López, que hoje em dia está na Pompeu Fabra e está associado à Telefónica da Catalunha. E, basicamente, não havia diferenças entre os dois search engines. As interfaces eram quase iguais, a eficiência era idêntica e o search engine do Grupo PRISA só foi vendido a alguns bancos espanhóis, provavelmente com uma pistola apontada à cabeça. E o Google, hoje em dia, vale quase o nosso produto interno bruto. E a diferença, para além da qualidade, foi o acesso aos mídias internacionais. Faz toda a diferença. Uma das coisas que nós vimos, por exemplo, neste vídeo do Santander, é que nós lançamos um vídeo no YouTube e chegamos... e temos a ajuda do Engadget, do Gizmodo, e, portanto, chegamos a 120 mil pessoas. Mas depois vemos o setor demográfico e 90% é abaixo de 44 anos. Não são os tipos que investem, nem os tipos que decidem, nem os grandes clientes. Esses ainda continuam nos printed media. Continuam a ler o Economist, o
a Business Week, a Time, o New York Times e assim sucessivamente. E, portanto, a dificuldade de chegar aos printed media é obviamente muito maior do que chegar na rede. A rede nós jogamos e ficamos muito contentes, mas na rede nós chegamos aos nossos competidores, provavelmente. Chegamos sobretudo aos nossos competidores. Nós chegamos, obviamente, às exceções, sobretudo em termos de parceiros tecnológicos, mas a grande dificuldade em Portugal é chegar aos mídia a sério. E isso é uma dificuldade das empresas portuguesas e do próprio país. E, portanto, a imagem que os principais líderes mundiais têm de Portugal ainda é que somos um país de pescadores, e essa imagem vem de dois filmes de Hollywood. Os mais velhos é um filme do Spencer Tracy, que era o Capitão Coragem, que era um pescador português, e os mais novos lembram-se da Julie Roberts no Mystic Pizza, que era uma aldeia de pescadores em Connecticut. Ok? E, portanto, essa terceira parte é crítica. Se as firmas não têm notoriedade, perdem. Não tem hipótese nenhuma. As firmas podem ter os melhores produtos, podem ter até patentes, mas se não têm a notoriedade, estão liquidadas. E nós, em Portugal, temos uma cultura que é a anti-notoriedade. É o oposto. Qualquer pessoa que ganhe notoriedade na sociedade portuguesa, a primeira coisa que tentam fazer é abatê-la. Se há um prego que sai de uma mesa em Portugal, há um martelo logo para pregar para a mesa ficar igual. É impossível triunfar à escala global assim. A única exceção que nós temos, e o iDreams teve o privilégio de trabalhar 1 ano e meio com ele, é o Mourinho. O Mourinho alcançou, é bom em tudo e depois ainda tem notoriedade por cima. E é basicamente o caminho que nós temos que ter. Não necessariamente empurrando tipos como ele fez quando o Porto jogou com o Lazio no meio do campo, mas podemos fazê-lo de outra forma. Nós temos que ganhar a batalha da notoriedade. E neste momento, a história, e nós estamos a trabalhar com a melhor agência de relações públicas, a história é a história do scrappy underdog de um país que ninguém conhece e que pode triunfar. Ninguém está à espera de que uma empresa portuguesa triunfe globalmente. E essa é a história que nós temos que vender, porque essa é a história. O mundo faz-se de histórias. E, finalmente, e a quarta dificuldade que nós temos é simplesmente vender. É vender em larga escala. Como é que... E vender, se nós tivermos notoriedade, a venda torna-se muito mais fácil. Ok? Portanto, e a venda hoje em dia em software também é muito mais sofisticada. Quer dizer, o modelo hoje em dia é um modelo quase freemium. Um tipo tem que ter parcelas de software que dá de borla e outras em que tem que cobrar. E tem que saber exatamente quais as que deve cobrar e como é que deve criar uma comunidade de programadores. Qualquer software que nós façamos tem 2 milhões a 3 milhões de potenciais clientes hoje em dia no mundo. E, portanto, a questão é como chegar a eles.